Olá galera, tudo bem? Bem-vindos ao Brasil Escola. Eu sou o professor Jairo Beraldo e o assunto da nossa aula de hoje talvez seja uma pergunta que você já tenha feito. Estudar gramática é importante para o Enem? Vamos dar uma olhada na nossa aula. Galera, antes de mais nada, já deixe seu like, se inscreva no nosso canal e clique no sininho das notificações. Agora sim nós podemos começar a nossa aula. Quando você se pergunta se eu devo ou não estudar gramática para o Enem, há dois motivos pelos quais a sua resposta deve ser afirmativa. O primeiro é a prova de redação, na competência 1. 200 pontos da sua prova de redação equivalem à correção que será feita de seu texto com base no uso de elementos gramaticais. E o segundo motivo está dentro da própria prova de linguagem. As competências e habilidades da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias envolvem o estudo também da gramática normativa. Vamos dar uma olhada tanto na competência da redação quanto na competência da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Galera, deem uma olhada comigo o que diz a competência 1 da correção da sua prova de redação no Enem. Demonstra excelente domínio da norma padrão, não apresentando ou apresentando escassos desvios gramaticais e de convenções de escrita. Jairo, me explica o que seriam escassos desvios gramaticais e de convenções de escrita. Muito simples. No Enem, você consegue ainda tirar nota 200 na competência 1, nota máxima na competência 1, com escassos desvios gramaticais. Jairo, o que seriam escassos desvios gramaticais? 2 ou menos. A partir do terceiro desvio gramatical identificado pelo corretor na prova, você já começará a ser despontuado na competência 1. Lembrando que é uma despontuação muito severa. Cada despontuação dentro de cada uma das competências na redação equivale a 40 pontos. Então, com 3 desvios gramaticais ou mais, eu já caio de 200 para 160. Então, um bom domínio gramatical é fundamental para se atingir nota máxima na redação. Agora vejamos o que nos diz as competências e habilidades da prova de linguagens. Está lá assim, ó. Competência de área 8. Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. Dentro dessa competência nós temos a habilidade 27. Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. Então é necessário que eu estude gramática, que eu estude norma padrão, para que eu obtenha também um bom resultado dentro da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Aí você pode estar pensando, Jairo, mas eu já ouvi falar, já ouvi até da boca de alguns professores, que não cai gramática no Enem, que as questões do Enem não envolvem um conhecimento gramatical. Será? Vamos dar uma olhada em alguns exercícios da própria prova do Enem. Primeira questão da prova do Enem de 2017. Vamos dar uma olhada no texto. O homem disse, está a chover, e depois quem é você? Não sou daqui. Anda à procura de comida? Sim. Há 4 dias que não comemos. E como sabe que são 4 dias? É um cálculo. Está sozinha. Estou com meu marido e uns companheiros. Quantos são? Ao todo 7. Se estão a pensar em ficar conosco, tirem daí o sentido. Já somos muitos. Só estamos de passagem. De onde vem? Estivemos internados desde que a cegueira começou. Ah, sim. A quarentena não serviu de nada. Por que diz isso? Deixaram-nos sair. Houve um incêndio e nesse momento percebemos que os soldados que nos vigiavam tinham desaparecido. E saíram sim. Os vossos soldados devem ter sido os últimos a cegar. Toda a gente está cega. Toda a gente. A cidade toda. O país. José Saramago, ensaio sobre a cegueira. A cena retrata as experiências das personagens em um país atingido por uma epidemia. No diálogo, a violação de determinadas regras de pontuação. Letra A. Revela uma incompatibilidade entre o sistema de pontuação convencional e a produção do gênero romance. B.
Provoca uma leitura equivocada das frases interrogativas e prejudica a verossimilhança. C. Singulariza o estilo do autor e auxilia na representação do ambiente caótico. D. Representa uma exceção às regras do sistema de pontuação canônica. E letra E. Colabora para a construção da identidade do narrador, pouco escolarizado. Galera, a resposta dessa questão é letra C. Faz parte do estilo de produção do Saramago a utilização de alteração no uso dos sinais de pontuação como forma de marcar o seu estilo próprio de escrita. Não é porque ele não sabe usar o sistema de pontuação. Saramago é prêmio Nobel de literatura, seria até uma ofensa dizer que ele não sabe usar sistema de pontuação. Ele sabe e o sabe muito bem. Nesse trecho, pessoal, o uso das vírgulas em lugar dos pontos finais e dos pontos de interrogação e de exclamação servem justamente para indicar um cenário caótico, de caos. As pessoas estão angustiadas, falando desesperadamente, né? Uma pessoa intercalando a fala da outra. Elas estão realmente em desespero, é uma epidemia. Então eu tento reproduzir por meio da linguagem escrita esse caos que se manifestaria na linguagem falada. E eu só percebo isso tendo um domínio gramatical dos sinais de pontuação. Eu só sei que o Saramago modificou o uso considerado tradicional da pontuação justamente porque eu sei qual é esse uso tradicional. Então, para eu conhecer o uso expressivo da gramática, para que eu conheça o uso coloquial da gramática, é fundamental que eu conheça o seu uso tradicional, que eu conheça a sua forma tida como correta. Vamos para mais uma? Questão de número 2, Enem de 2016. Quem procura a essência de um conto no espaço que fica entre a obra e seu autor, comete um erro. É muito melhor procurar não no terreno que fica entre o escritor e sua obra, mas justamente no terreno que fica entre o texto e seu leitor. A progressão temática de um texto pode ser estruturada por meio de diferentes recursos coesivos, entre os quais se destaca a pontuação. Nesse texto, o emprego dos dois pontos caracteriza uma operação textual realizada com a finalidade de comparar elementos opostos, relacionar informações gradativas, intensificar um problema conceitual, introduzir um argumento esclarecedor, assinalar uma consequência hipotética. Galera, nesse caso a resposta seria a letra D, introduzir um argumento esclarecedor. E eu só sei disso se eu conheço quais são as finalidades dos dois pontos. Os dois pontos são utilizados para introduzir discurso direto, para introduzir enumerações ou para introduzir esclarecimentos, explicações. Então, os dois pontos, no caso, introduzem um argumento esclarecedor. Novamente, eu precisei recorrer a um conhecimento técnico que eu tenho em relação à gramática. Mais uma questão, agora envolvendo a utilização do acento indicador de crase. Questão também do Enem, estava lá assim: quem escolhe seu caminho é você, não a droga. O cartaz de Ziraldo faz parte de uma campanha contra o uso de drogas. Essa abordagem, que se diferencia das de outras campanhas, pode ser identificada. Letra A. Pela seleção do público-alvo da campanha, representado no cartaz pelo casal de jovens. Galera, normalmente campanhas antidrogas, elas se dirigem ao público jovem. Então o fato de essa também se dirigir não é algo que a diferencia das demais. Letra A não me serve. B. Pela escolha temática do cartaz, cujo texto configura uma ordem aos usuários e não usuários. Diga não às drogas. Galera, normalmente campanhas antidrogas se utilizam dessa ordem, diga não às drogas. Só que para eu caracterizar essa ordem, eu precisaria de duas coisas. Ou do verbo dizer no imperativo, diga não, ou do acento indicativo de crase. Quem diz algo a alguém. Se eu estivesse dizendo não às drogas, haveria crase.
né, no uso da expressão droga no cartaz. Se você observar, essa crase não ocorreu. Olha o que diz a próxima alternativa. C. Pela ausência intencional do acento grave, que constrói a ideia de que não é a droga que faz a cabeça do jovem. Galera, essa é a resposta. O acento grave é o acento indicador de crase. A maioria das campanhas se baseiam em diga não às drogas, com crase. No cartaz em questão nós temos quem escolhe seu caminho é você, não a droga. Observe que a droga aí, ela teria uma função de sujeito do verbo escolher. Você é quem escolhe seu caminho, não é a droga quem escolhe. Se eu tenho essa função de sujeito, do verbo escolher, que estaria aí em elipse, o sujeito jamais é preposicionado. Se ele jamais é preposicionado, não haveria crase. Então, Ziraldo intencionalmente retira o acento indicador de crase justamente para dizer, olha, eu não estou dizendo diga não à droga. Eu estou dizendo que quem escolhe o seu caminho é você, não é a droga quem escolhe. Se não é a droga quem escolhe, sujeito, sem crase. Esse A é apenas artigo. A resposta é a letra C. Na letra D, pelo uso da ironia, na oposição imposta entre a seriedade do tema e a ambiência amena que envolve a cena, pessoal, escolheu-se um ambiente ameno para caracterizar a cena justamente para mostrar que o ambiente de quem não usa drogas seria ameno. Então não houve uma ironia, não houve uma oposição aí. E letra E, pela criação de um texto de sátira à postura dos jovens, que não possuem autonomia para seguir seus caminhos. Primeiro que não há sátira, galera. E segundo, não há uma crítica à falta de autonomia dos jovens. Pelo contrário. O que o cartaz tenta dizer é justamente o seguinte, jovem, você tem autonomia. E por ter autonomia, não deixe a droga controlar você. Então, de fato, resposta, letra C. Galera, quem não estuda gramática para a prova do Enem, pelo visto, ficará em maus bocados. Acabamos de verificar que se trata, sim, de um estudo muito importante. Espero que tenham gostado da nossa aula. Deixem seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões. Não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais, de darem uma olhada nos links da descrição, de se inscrever no nosso canal e no mais, até nosso próximo encontro. Um abraço!